Olá, sejam bem-vindos para mais uma formação. Esperamos que ela seja produtiva e auxilie vocês na recuperação das aprendizagens. Hoje daremos continuidade ao programa Aprender Juntos, que é um programa voltado para recuperação e aprofundamento. Há crianças que ingressam no mundo da linguagem escrita através da magia da leitura e outras que ingressam através do treino das tais habilidades básicas. Em geral, os primeiros se convertem em leitores, enquanto os outros costumam ter um destino incerto. A frase da psicolinguista argentina Emília Ferreiro nos faz refletir sobre as modalidades de leituras na sala de aula. Como vamos formar leitores através dessa magia da leitura? É o que veremos na formação de hoje. Nossos objetivos: assegurar a apropriação dos programas e projetos para recuperação e aprofundamento da aprendizagem dos estudantes, analisar os processos envolvidos na modalidade de leitura em relação ao processo de aquisição do sistema de escrita e na formação de leitores proficientes, e oferecer suporte teórico e prático no que se refere ao planejamento de atividades que contemplem os diversos níveis de aprendizagem e que promovam o engajamento dos estudantes. Na nossa pauta teremos leitura, ler para ensinar a ler, leitura compartilhada e semana de estudos intensivos. Para iniciar nossa conversa sobre leitura, iremos resgatar um pouco dos nossos PCNs que foram criados na década de 90 e que foram parâmetros para a construção da BNCC. Vamos observar o que eles nos falam? O trabalho com leitura tem como finalidade a formação de leitores competentes e, consequentemente, a formação de escritores, pois a possibilidade de produzir textos eficazes tem sua origem na prática de leitura, espaço de construção da intertextualidade e fonte de referências modelizadoras. A leitura colaborativa é uma atividade em que o professor lê um texto com a classe e, durante a leitura, questiona os alunos sobre as pistas linguísticas que possibilitam a atribuição de determinados sentidos. Trata-se, portanto, de uma excelente estratégia didática para o trabalho de formação de leitores. Os PCNs já nos traziam a importância da leitura colaborativa, que também pode ser chamada de leitura compartilhada. E é interessante notar que o professor lê com a classe. Depois de 20 anos, nós temos a BNCC, que continua a nos falar sobre a importância da leitura. Vamos acompanhar? A participação dos estudantes em atividades de leitura com demandas crescentes possibilita uma ampliação de repertório de experiências, práticas, gêneros e conhecimentos que podem ser acessados diante de novos textos, configurando-se como conhecimentos prévios em novas situações de leitura. As práticas de leitura vão contribuir para a formação do leitor, onde ele vai ligar novos conhecimentos, trazendo assim uma motivação nessa formação do leitor, agregando novos saberes em novas situações de leitura. Passo a palavra à PCNP Elaine Joia, que dará continuidade. Obrigada. Uma das atividades que podem ser trabalhadas no Aprender Juntos se referem à leitura. Temos que pensar num planejamento que possibilite que possam ser trabalhadas em todas as salas. Lembrando da taxonomia de Bloom, que falamos em nossa primeira formação, tem a ver com a complexidade cognitiva de cada habilidade, começando ali das mais simples para a mais complexa. Numa próxima semana, meu foco pode ser a escrita e a produção, vai depender da minha intencionalidade. Por que a leitura é importante?
Então, a leitura é importante para trabalhar porque ela amplia a nossa visão de mundo, estimula desejos por outras leituras, ela trabalha com as nossas emoções, fantasias, imaginação, expande o conhecimento da própria leitura. Temos a compreensão da função comunicativa da escrita, aproxima o leitor dos textos e os torna familiares. Ensina a estudar, favorece a aquisição de velocidade da leitura. Temos a compreensão da relação entre a fala e a escrita. E, por fim, é uma prática social. Olha como a literatura tem extrema importância na formação e desenvolvimento dos nossos estudantes. De acordo com Katia Brackman, é importante que você, professor, conheça quais são os conteúdos específicos de leitura para poder trabalhar. Temos que conhecer quais são os procedimentos, comportamentos e capacidades de leitura para que possam desenvolver nos estudantes. Segundo o Rojo, quando nos referimos aos procedimentos de leitura, eles envolvem ler da esquerda para a direita e de cima para baixo no ocidente, folhear o livro da direita para a esquerda e de maneira sequencial e não salteada, escanear as manchetes de jornal para encontrar a editora e os textos interessantes, usar caneta marca-texto para iluminar informações relevantes, adequar a modalidade de leitura aos propósitos que está lendo. Estão ligadas à finalidade colocada, como ler para estudar, ler para obter informações, para aprender, ler por prazer, entre outras. E assim podemos utilizar vários procedimentos, como uma leitura integral, uma leitura para revisão, leitura item a item, entre outros também. Delia Lerner caracteriza a dimensão social do comportamento leitor. Socializar os critérios de escolha e apreciação, ler trechos que gostam, procurar material de leitura, quando eu zelo pelo material, frequentar biblioteca, comentar com os outros o que está lendo, compartilhar a leitura, recomendar livros, comparar o que leu com outras obras e outros autores, contrastar informações de diferentes fontes, confrontar com outros leitores as interpretações, acompanhar um autor preferido e, por fim, atrever-se a ler também textos difíceis, entre outros. Então, eles se relacionam mais diretamente aos valores que são construídos em relação à leitura e ao ato de ler. Segundo Rojo, a primeira capacidade está ligada à decodificação, como compreender diferenças entre escritas e outras formas gráficas, dominar as convenções gráficas, conhecer o alfabeto, compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita, dominar as relações entre grafemas e fonemas, saber decodificar palavras e textos escritos, saber ler reconhecendo globalmente as palavras e desenvolver maior fluência e rapidez na leitura. Apesar das capacidades estarem classificadas dessa maneira, isso não representa um movimento progressivo em relação ao grau de dificuldade ou de ordem de apropriação. Ao contrário, as capacidades elas se interrelacionam e a mobilização de algumas pode auxiliar na constituição de outras. Vamos trazer agora um trecho de um vídeo. O desafio de ensinar a ler e escrever em tempos de aula por sistema de rodízio. Foi uma live realizada o ano passado com parceiros da educação, com a Carla Toquete e a Célia Prudêncio. Traz uma atividade de leitura voltada para a aquisição do sistema de escrita, que é muito potente, com intervenções pontuais que podem auxiliar nossas crianças neste momento. E trazemos como sugestão para as oficinas do Aprender Juntos. Vamos assistir? Vendo aí que a primeira situação que a gente vai conhecer é a situação didática de leitura, uma situação de ler para ensinar a ler. Essa atividade, ela foi realizada, né, com acompanhamento, com as orientações da formadora Célia, que está aqui com a gente. Propor uma situação de leitura
para alunos que ainda não leem. A gente vai apresentar aqui uma situação de leitura de um texto que se sabe de cor, ou de um texto de memória, ou um texto memorizado. Essa situação foi planejada, claro, a partir das necessidades de aprendizagem dos alunos, e a gente, então, vai assistir o que aconteceu nesse momento em que as crianças estão numa situação de leitura da cantiga O Cravo Brigou com a Rosa. Nós vamos fazer uma atividade de leitura de uma cantiga conhecida, que é O Cravo Brigou com a Rosa. Vocês conhecem? Sim! Tá? O cravo brigou com a rosa. Então eu vou entregar os versos dessa cantiga que a gente acabou de cantar, tá bom? Então, ó, vou dar um pra você. Duas pessoas aqui que estão com essa parte. O cravo brigou com a rosa. Dá uma olhada e vê quem acha que tá. Eu! O cravo brigou com a rosa. Começa com que letra? Não, o cravo brigou com a rosa. Quem tem uma filipeta que começa com o? Quando a gente fala o cravo brigou com a rosa, vocês acham que termina com que letra? Não, termina agora, ó. O cravo brigou com a rosa. Com A. Qual de vocês que termina com A? Aqui, eu. O seu termina com A? Não. Então você senta que ainda não é o seu. O seu termina com A. O seu termina com A? Não. Aqui termina com A? Não. Tá, então senta lá. Agora leia pra mim o cravo brigou com a rosa. O cravo brigou com a rosa. Isso. Onde tá escrito rosa? Aqui. Onde começa a rosa? Lê de novo pra você ver. O cravo brigou com a rosa. Onde está escrito rosa? Aqui. Não. Lê de novo. Brigou com Não. O cravo brigou com a rosa. Você, o cravo brigou com a rosa. Começa aqui, ó. Tudo isso daqui é o cravo brigou com a rosa. Então leia pra mim. O cravo brigou com a rosa. Isso. Onde está escrito rosa? Aqui. Isso. Então lê pra mim rosa. Só rosa. Rosa. Onde começa a rosa? Aqui. Começa com que letra? Uou. E onde está o O aqui? Aqui tem o O, mas pra cá tem o O onde você falou que está escrito rosa? Sim, aqui. Então onde será que está escrito rosa? Onde começa a rosa? Aqui. Então lê pra mim rosa aqui. Rosa. Você acha que rosa começa com a letra A? Tem o A quando a gente fala ro? Não. Então, ó, começa aqui. Então lê daqui pra cá. Rosa. Rosa. Isso. Onde será que está escrito cravo? Cravo. Aqui. Onde começa? Aqui. Por que você acha que é aí? Porque tem o A e o C. Tem. E onde? Então onde começa? No A ou no C? Pra gente ler cravo. Mas é o cravo. Eu só quero cravo. Onde começa então o cravo? Aqui. Isso. Até onde vai? Cravo. Uou. Então é tudo isso. Lê pra mim cravo. Cravo. Isso. E onde será que tá escrito brigou? Isso. Lê pra mim aí brigou. E muito bem. Agora você. Lê você pra mim. O cravo brigou com a rosa. Tudo isso daqui. O cravo brigou com a rosa. Isso. Onde está escrito rosa? E brigou? Ó, tudo isso aqui é o cravo brigou com a rosa. Leia pra você achar onde está brigou. Pega o seu lápis pra mostrar pra ele onde está escrito cravo. Cravo. Isso. E onde está escrito brigou agora? Brigou. Isso. E onde está escrito rosa? Onde começa a rosa? Não, é só essa aqui, ó. Então lê você agora essa parte. Não, só rosa. Não, começa é onde? só essa aqui, ó. Olha lá, começa aqui. Então lê você. Rosa. Isso, muito bom. Pode sentar os dois. Deixa um aqui. Na primeira parte a gente já fez, ó. O cravo brigou com a rosa. Quem tá com essa parte debaixo de uma sacada? Olha pra... Vocês acham que debaixo de uma sacada começa com que letra? O que vocês acham,
uma que começa com a letra D? Ó, ela começa com o E. Ó, o dele tem o D. Então traz o seu. Quem mais tem uma que tem o D? Então leia pra mim debaixo de uma sacada. Não, debaixo de uma sacada. Debaixo de uma sacada. Então, estava dizendo que é importante a gente trazer um pouco atrás dessa atividade. Então, a gente sabe que o ensino da leitura para aprender a ler traz uma prática que se organiza a partir de diferentes conhecimentos. Um deles é o processo de aprendizagem, ou seja, a forma como se aprende, a natureza e propriedades do objeto, quer dizer, a linguagem tratada como prática social, como também conhecimentos relativos aos aspectos didáticos e metodológicos, ancorados numa concepção de linguagem enunciativa discursiva, ou seja, a linguagem como espaço de interação. Então, essa concepção de linguagem, ela é que ancora o currículo paulista da rede estadual do estado de São Paulo. Agora, voltando ao critério de organização da atividade, né, de escolha do texto, então é super importante a gente trazer isso aqui, né, qual foi o critério de organização, de escolha deste texto. Isso revela, então, que a atividade, ela foi planejada de modo, né, que desse condições para que o estudante pudesse ler, para aprender a ler, pudesse apoiar-se nos diferentes indícios dos versos, como letras iniciais, letras finais, mediais, como também a extensão de cada um deles. Isso tudo são indícios importantíssimos que a gente tem que considerar na hora que planeja a atividade. Estes aspectos, né, são chamados por alguns pesquisadores, né, de leituras por indício, né, então essa é uma leitura por indício, porque está apoiado nestes indícios. Então, um indício relacionado à extensão do texto possibilita que os alunos com menos saberes, os alunos que ainda não fonetizaram a escrita, né, que eles possam se apoiar neste aspecto e para poder ler, para poder encontrar, sabendo se é um verso grande ou pequeno, se tem muitas letras ou poucas letras. Então, vamos colocar na tela agora, para a gente olhar um pouquinho para isso, para ficar mais claro. Considerando, então, os saberes dos alunos, o texto foi escolhido criteriosamente. Então, vocês podem verificar que todos os versos iniciam e terminam com letras cujo valor sonoro coincide com o nome da letra. Podem observar aí. Ou seja, o nome da letra contém o som que ela representa na palavra. Isso é super importante para os meninos que estão se aventurando a ler. Então, se constitui um ótimo indício em que as crianças podem se apoiar. Então, por exemplo, a professora perguntou: quem está com o verso "o cravo brigou com a rosa"? Com que letra começa? O cravo brigou com a rosa. Então, vocês viram que 4 crianças apresentaram as filipetas, porque vocês observarem aí, tem 2 versos que começam com a letra O. Então, quando faz isso, já há uma seleção. Só ficam 2. Aí, o que ela faz? O cravo brigou com a rosa. Termina com que letra, né? As crianças, então, olhando para o final, então ela está ajudando com a intervenção a criança a olhar para esse indício. E aí, então, as crianças vão observar que só um termina com A, porque como é que termina a rosa? Só um termina com A. É muito interessante vocês observarem, as intervenções, elas se apoiam também nos indícios. Então, isso ajuda muito a gente na hora de planejar. Uma relação entre as intervenções e o planejamento. Isso explicita e ajuda, então, a gente pensar na importância que o planejamento cuidadoso que a gente tem que ter em função dos saberes dos alunos. Um outro aspecto que eu quero ressaltar aqui vocês viram que há muitas leituras e releituras. E isso é super importante, isso tem uma razão.
A professora insiste nesse procedimento, porque quando ela pede para ler, o menino lê tudo até o meio. Então, ela insiste nesse procedimento justamente para que o desafio que o aluno tem de ajustar a cadeia oral, ou seja, o que ele diz em voz alta com o texto escrito, seja alcançado. Então, e é na busca pela correspondência, termo a termo, que a criança pode descobrir as relações entre o oral e o escrito. E é na busca também pelo ajuste que se pode descobrir sobre o que está ou não grafado no texto. Com isso se descobre também que tudo que se fala, na ordem que se fala, é que está escrito. É super importante isso, porque a criança vai se apoiar neste saber, olha, tudo que se fala está escrito na ordem que se fala, e ela vai se apoiar neste saber para poder ler. E a gente sabe também que depois que a criança faz o ajuste, é que a professora pergunta, né, onde está escrito tal palavra? E, novamente, a criança vai se apoiar na ordem do falado, que é a ordem do escrito, para poder encontrar. Um outro aspecto muito interessante que eu vou dessa atividade é que essa atividade, ela foi, da forma como ela foi encaminhada, as intervenções que a professora faz, elas mobilizam as habilidades de leitura, né? As habilidades tão faladas pelos professores, tão ansiosos, né, querendo saber qual é a habilidade, estas habilidades, elas são mobilizadas. Então, eu não vou ler, tá? Mas eu estou só trazendo como exemplo para vocês. E é exatamente quem é que mobiliza a forma como a professora conduz, encaminha e faz as intervenções. Então, elas estão na mão do professor. Então, as habilidades, a forma como você propõe e faz as intervenções é que vai possibilitar que essas habilidades sejam desenvolvidas. A segunda capacidade é de compreensão. Está relacionada à estratégia de leitura, como ativação de conhecimentos do mundo, antecipação ou predição, checagem de hipóteses, localização ou cópia de informações, comparação de informações, generalização, produção de inferências locais e produção de inferências globais. A terceira e última capacidade é de apreciação e réplica do leitor em relação ao texto, ou seja, interpretação e interação. Então, temos a recuperação do contexto de produção, definição de finalidades e metas da atividade de leitura, percepção de relações de intertextualidade, percepção de relações de interdiscursividade, percepção de outras linguagens, elaboração de apreciação estéticas ou afetivas, e, por fim, elaboração de apreciações relativas a valores éticos ou políticos. Quando falamos no último ATPC, o multiletramento está presente na BNCC. Se os textos da contemporaneidade mudaram, as competências e capacidade de leitura e produção de textos exigidas para a participação de práticas de letramento atuais não pode ser a mesma. Hoje temos que tratar da hipertextualidade e das relações entre essas diversas linguagens que compõem o texto, o que salienta a relevância de compreender textos de hipermídia. Por isso são necessárias novas práticas e novas ferramentas. Então temos aqui múltiplos modos de linguagem. Eu tenho linguístico, que nós já estamos acostumados, quando falamos na gramática, nos gêneros textuais. Eu tenho a visual, que pode ser encontrado, por exemplo, num cartaz, quando olho as cores que compõem. O gestual, por exemplo, quando eu faço joia, eu estou passando uma mensagem. Eu tenho a sonora, que está ligado à parte musical, e por fim, a espacial. Por exemplo,
Num cartaz, nós podemos observar a posição das letras, posicionamento, o porquê daquelas escolhas. Percebam como o multiletramento ele é muito amplo. Como vimos, o multiletramento não está somente no mundo digital, mas podemos ampliar esse contexto de comunicação promovida pela internet, desenvolvendo habilidades específicas que permite ao leitor navegador pesquisar, selecionar e refletir e interagir com essas informações. Por exemplo, nessa atividade prevista para o 3º ano no Caderno Aprender Sempre, volume 1 de 2022, temos este cartaz, que é uma atividade para a qual o estudante mobilizará diversos saberes com olhar de múltiplas interpretações, baseado aqui nas cores, na interpretação do que está escrito, na relação da escrita com a foto. Este é um exemplo de multiletramento, ou seja, o estudante fará uma leitura não apenas do verbal, mas também do não verbal. Explorando em todos os materiais dos anos, vocês encontrarão vários exemplos de trabalho com multiletramento. Sistematizando. O multiletramento também se concentra no uso de diferentes linguagens durante o processo de aprendizagem. Como vimos, por exemplo, pode estar na leitura de um cartaz, de uma oficina de fake news, num podcast, nos blogs, entre outros. Temos as capacidades, procedimentos e comportamentos que são aprendidas de maneira compartilhada nas atividades de leitura e de modelização. Como, por exemplo, na roda de leitores, que modifica o comportamento do leitor. Na leitura em voz alta pelo professor, pois você é um modelizador do comportamento e dos procedimentos de leitor. E, por fim, na leitura compartilhada, que é a modalidade mais adequada para trabalhar no coletivo as capacidades de leitura. A leitura compartilhada ela será fundamental no trabalho das oficinas do Aprender Junto, pois através delas podemos envolver vários componentes curriculares na recuperação das aprendizagens. Deixaremos uma dica para aprofundamento. Este livro, Estratégias de Leitura, da Isabel Solé, que se encontra no acervo da escola e foi recebido pelas unidades escolares em 2020. Nesse livro, Isabel Solé nos coloca que ler é uma interação entre o autor e o texto, que cada leitura é única e nem sempre a intenção do leitor é a mesma do escritor, porque nós temos as nossas próprias interpretações. Bons leitores não apenas compreendem os textos, mas também sentem o prazer de ler. É muito importante tentar passar isso para os nossos estudantes. Ler vai além de decodificar a linguagem, pois contribui para a autonomia. Na escola, nem sempre há leitura por prazer, então é muito importante que hajam espaços que a nossa criança, nosso estudante, ele possa escolher o que ele vai ler. Nem sempre é necessário ler uma obra inteira. Muitas vezes, um trecho ele vai ser suficiente para atingir determinado objetivo. O professor deve desenvolver estratégias de leitura que despertem o prazer da leitura. Procedimentos de leitura também são necessários para a aquisição da proficiência em leitura. Vejam como é importante o trabalho da leitura dentro da escola. Então, segundo a autora, você, professor, precisa sempre planejar bem a aula. Não dá para chegar para ler um livro sem realizar um estudo prévio, para poder trabalhar 3 momentos distintos: o antes, o durante e o depois. No antes, vamos trabalhar a sondagem de conhecimentos prévios, levantamento de hipóteses, com a capa do livro. O durante, realizar a leitura, a escuta, intervenções com previsões, inferências e antecipações. Faremos uma leitura dialogada. E, por fim, o depois, que vamos ter esclarecimento de dúvidas, a confirmação ou não das hipóteses que foram levantadas durante essa leitura, e podemos ter até produção escrita, questões de interpretação, mas não de forma tradicional. Fizemos o vídeo Como Criar uma Boa Situação de Leitura Compartilhada, é do canal Ataba, que é um clube de leitores.
A proposta é ampliar seu olhar de educador em relação a essa prática de leitura que podemos utilizar neste momento no Aprender Juntos, como um dia diferente com intencionalidade pedagógica. Vamos assistir? Então, como criar uma boa situação de leitura compartilhada? A primeira dica importante é criar um clima de liberdade, onde as crianças sintam que o que elas têm a dizer é contemplado e é valorizado não só pelo professor, mas por todas as outras pessoas envolvidas na atividade de leitura compartilhada. E pode parecer meio óbvio dizer que é importante ouvir as crianças, mas a gente sabe que na prática muitas vezes os alunos falam, o professor escuta, acena que sim ou que não, passa a escutar o próximo e muitas vezes a resposta daquela criança não é contemplada. E como que eu quero dizer com não é contemplada? Não é valorizada, não é questionada, não é utilizada como exemplo. Então, primeira questão, para a gente criar um ambiente interessante para a leitura compartilhada, é preciso que haja escuta e haja valorização de todas as pessoas que estão nessa situação e que de alguma forma vão contribuir para a construção de uma interpretação coletiva daquele texto. A segunda coisa que é super importante é propor questões a partir das respostas dadas pelas crianças. Então, por exemplo, uma criança diz, eu acho que o personagem está triste nesse texto, nesse momento. E eu posso dizer, por que vocês acham que ele está triste? Ou seja, eu aproveitei o que a criança disse e devolvo uma nova pergunta para a sala. E dessa forma eu demonstro que eu posso organizar um diálogo entre as crianças e que a única voz autorizada nessa conversa não é a do professor, mas que cada criança também tem a possibilidade de contribuir com algum conteúdo que seja interessante para o grupo. Uma outra coisa para ajudar numa situação de leitura compartilhada é ajudar as crianças a validarem as suas respostas a partir do que está sendo dito no texto. Porque mesmo que cada um de nós queira dizer alguma coisa sobre o que o autor escreveu, é preciso que a gente mostre aonde está no texto ou na imagem o elemento que nos ajudou a construir essa interpretação. Então, as crianças, voltando ao primeiro exemplo que eu disse, quando a criança diz, eu acho que o personagem está triste, eu pergunto, o que tem no texto que faz você pensar que o personagem está triste? O que tem na imagem que levou você a chegar a essa conclusão? Como você pensou para me dar essa resposta? Aliás, essa pergunta, como você pensou para me dar essa resposta, é uma pergunta fundamental para qualquer professor que deseja refletir sobre o processo de aprendizagem das crianças. É entender qual o percurso que elas fizeram para chegar àquela conclusão. E no caso de uma situação de leitura compartilhada, é preciso que as crianças sempre voltem ao texto, para poder olhar para ele e identificar aonde está no texto, e no caso dos livros-álbum, a imagem, onde está o elemento que justifica a minha resposta. Um outro aspecto muito importante é ajudar as crianças a compartilhar o caminho que elas fizeram para chegar àquela resposta. Quando uma criança diz, o personagem teve esse comportamento, eu acho que ele fez isso porque ele estava com inveja do outro personagem. Eu pergunto, onde está no texto? Como é que você chegou a essa conclusão? Olha, aqui nesse texto, nesse momento, ele diz isso, isso e isso. E depois ele tem tal e tal resposta. Então isso mostra que ele está com inveja do outro personagem. Então eu aproveito esse comentário da criança e evidencio para a sala. Gente, tal aluno disse que o personagem tem inveja do outro. Como é que ele descobriu isso? Ele foi lá no texto e percebeu que na hora que ele disse isso, aconteceu tal e tal coisa. Então eu mostro para os meus alunos qual o percurso, qual foi o caminho feito. E por que isso é tão importante? Porque isso ajuda que as outras crianças que não tiveram essa compreensão ou que não fizeram esse caminho, pouco a pouco possam ir se apropriando do caminho feito pelos outros. Ou seja, vão aprendendo estratégias de leitura junto com os colegas. Uma outra questão também é ajudar as crianças a estabelecer relações entre as obras. Ou seja, como é que aquele texto dialoga com outros textos já conhecidos das crianças. Isso faz com que elas possam, pouco a pouco, construir uma teia, uma rede de leituras, onde elas vão estabelecendo relações entre as obras que já fazem parte da sua memória, do seu repertório de leitor. Isso vai enriquecendo a experiência da leitura e trazendo ainda mais qualidade à interpretação construída sobre o texto lido. Além disso, é importante a gente dar subsídio para que as crianças sejam capazes de nomear os aspectos do texto. Então, quando elas são muito pequenas, capa, título, nome do autor, editora. Mas depois, quando elas vão crescendo, citações, metáforas, eu posso ir dizendo para ela quais são as palavras que dão nome aos recursos utilizados pelo autor. Isso vai dando uma competência para que ela possa se referir à linguagem escrita, utilizando os termos adequados para isso e se apropriando aos poucos deles. E por fim,
dar tempo para que as crianças possam ler e conversar. Como diz a Cecília Bajur, é importante que seja possível conversar, que as crianças possam falar sobre os textos lidos. E isso exige tempo. E isso exige que a leitura ocupe um lugar importante na escola. E isso exige que ela saia do papel e do documento e vá para a prática, sendo o coração de todas as atividades envolvidas dentro da escola. Uma sugestão para a unidade escolar é que nas próximas formações você, PC, modelize a leitura compartilhada com os professores do livro João das Letras, de Regina Renault, que foi trabalhado na nossa orientação técnica. E por fim, gostaríamos de lembrar sobre a Semana de Estudos Intensivos, que já está chegando e será no dia 4 a 8 de abril. Vamos relembrar um pouco mais sobre esta ação. Temos que ter clareza que essa semana ela serve para recuperar e aprofundar a aprendizagem de todos os estudantes de acordo com as suas necessidades. Ela vai apoiar a equipe escolar no planejamento de estratégias, metodologias e sequências didáticas que vão possibilitar aos estudantes recuperar ou adquirir habilidades e competências necessárias para o ano corrente. Elas estão previstas no calendário escolar após as avaliações para direcionar a atuação de vocês, professores. Ela vai oferecer suporte às ações contínuas de recuperação e de aprofundamento e será importante para o replanejamento ao longo dos bimestres. Precisamos planejar uma semana diferente, não é mais do mesmo. É importante que haja um registro desta ação. Deixaremos um modelo para que vocês possam utilizar como sugestão. Deixamos aqui todas as nossas referências bibliográficas. Se quiserem se aprofundar no tema, não se esqueçam de acessar a pauta comentada e respondam o formulário para termos um feedback da formação. Agradecemos a participação de todos e de todas. Até a próxima!